Salve, salve, torcida, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco aí com as notícias e novidades do Vascão. Finalmente o Vasco achou um novo clube aí porejano, o jogador está de malas prontas para os Estados Unidos. Vamos falar muito da saída do jogador, também vamos falar aqui da situação de reforço, também vamos trazer aqui informações sobre o Thales Magno, vamos falar também sobre o clássico de amanhã contra o Flamengo, tudo isso e muito mais agora para vocês. Mas antes de começar o vídeo, deixa o like, se inscreve aí no canal se você não está inscrito e ativa o sininho das notificações para você receber os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal Vamos Vasco. Muito obrigado a galera que está se inscrevendo aí. Vamos em busca de 210 mil inscritos. Bom, pessoal, amanhã o Vasco vai enfrentar o Flamengo aí no primeiro clássico no Campeonato Carioca e esse jogo terá transmissão aí do SBT na TV aberta, na internet, na Cazé TV aqui mesmo no YouTube e também em TV fechada no Sport TV e Premier Clubes. A partida será aí às 7 horas da noite no Maracanã e o Vasco muito possivelmente deverá ter um esquema totalmente diferente dos últimos jogos, né? O Vasco deverá jogar com 3 zagueiros nessa partida. Essa é a expectativa de vários jornalistas que cobrem o Vasco. A tendência é que o Vasco entre em campo aí com o Léo Jardim, zaga ali com o João Vitor, Medel e também o Léo Pelé, mais avançados. Possivelmente o Paulo Henrique ou o Robert Rojas, lateral esquerda com o Lucas Piton, o meio campo com o Zé Gabriel, Jair e Paê, e o ataque muito possivelmente Verratti e David. Caso não jogue o David, pode ser que entre o Rossi ou o garoto Ryan. Essas são as opções aí para o ataque e muito possivelmente o Vasco entrará em campo com esse esquema tático, já que é um clássico muito difícil. O Vasco vem de péssimos jogos, jogou razoável contra o Bangu devido à expulsão, claro, contra o Jair. O Vasco não conseguiu vencer o jogo, jogou boa parte da partida com um jogador a menos, porém o jogo contra o Nova Iguaçu foi um desastre total, né? O Vasco jogou muito mal, não conseguiu sequer beliscar um golzinho naquele jogo lá, aquele jogo terrível, falhas grotescas de arbitragem, o cara lá quase arrancou fora a pena do Rossi, o jogador sequer tomou um cartão amarelo, e o Rossi quase perdeu a pena 2 vezes, né? Porque tomou uma tesourada também lá no segundo tempo, mas o Vasco não jogou bem, esse é o principal fato. Claro, o juiz foi horrível, horroroso, poderia ter expulsado 2, 3 jogadores do Nova Iguaçu, teve também uma entrada criminosa no Paê, que ele só deu o cartão amarelo para o jogador do Nova Iguaçu, mas o fato principal é que o Vasco não jogou nada, não jogou bola, não quis ganhar o jogo, não teve nenhum tipo de organização. O Ramon Dias colocou 4 atacantes, 4 jogadores sem saber o que fazer com a bola, essa é a grande realidade. O Serginho não sabia o que fazer, o David menos ainda, o garoto Ryan é um menino de apenas 17 anos e também o Rossi que não está vivendo uma boa fase. Esses jogadores não contribuíram para nada, absolutamente nada no jogo, nesse jogo contra o Nova Iguaçu, e vamos ver como que o Vasco vai se sair nesse jogo contra o Flamengo. Eu acredito que um empate, meu amigo, o Vasco vai estar comemorando muito internamente. Tenho certeza absoluta que o Ramon Dias vai comemorar e muito o empatezinho contra a mulambada. Mas vamos torcer para que o Vasco faça um bom jogo, que o Paê esteja numa tarde inspiradíssima e que, enfim, desencante com a camisa do Vasco em clássicos. E também o Verratti, né, para tirar a zica, sair aí essa urucubaca e o jogador tirar esse mal de Pedro Raul dele, para ele fazer os gols, voltar a balançar as redes aí, porque já está sendo bem criticado pelos torcedores vascaínos. Deixe nos comentários qual o seu palpite pro clássico de amanhã. 2-1 Vasco, na minha opinião. Como eu falei, um gol do Paê e um gol do Verratti. Bom, pessoal, o Vasco lançou aí a versão manga longa da nova camisa 2, né? A camisa branca, lindíssima camisa. E eu gostei bastante aí desse modelo de manga longa. Tava meio preocupado se iria lançar ou não esse modelo, né? A camisa lindíssima. O torcedor vascaíno ama a camisa de manga longa do Vasco. Só achei que a capa poderia deixar um pouco a logo deles ali na manga mais clara, né? Deixar ali branca ali a logo, porque seria mais lindo ainda, né? Lembrando realmente lá o modelo de 1999, inicinho dos anos 2000. Acompanha aí agora aí a versão da camisa do Vasco aí em manga longa.
Bom, pessoal, agora vamos falar aqui de reforços e situação de jogadores, né? O Vasco deverá registrar nessa semana o lateral esquerdo Vitor Luiz, o goleiro Kehler e também o volante Galdames, que chegou ontem ao Rio de Janeiro. Os outros dois jogadores, o Vitor Luiz e o Kehler, já estão até mesmo treinando com o elenco vascaíno. Ficou explícito aí no último jogo contra o Nova Iguaçu a dependência do Vasco de ter um reserva para o Lucas Piton, né? O Julião, com certeza, é um jogador que, na minha opinião, tem que sair do Vasco, tem que ser emprestado para pegar a rodagem, não tem a mínima condição de ser jogador do Vasco. O torcedor pediu o Leandrinho ali para ser relacionado. Também é um garoto, não gostaria de ver o garoto se queimando tão cedo dessa maneira, mas o Vasco já contratou o Vitor Luiz e ele será imediatamente o reserva do Lucas Piton. O goleiro Kehler também chega para suprir aí a falta de goleiros reservas no elenco do Vasco, né? Porque o Raul, sinceramente, não transmitiu nenhuma confiança ao torcedor vascaíno e o Vasco agiu rapidamente e buscou o Kehler aí no mercado para ser o reserva imediato do Léo Jardim. E o Galdames chega aí com a grande dúvida do torcedor, né? Um jogador totalmente desconhecido para todos nós torcedores. Para os jornalistas aí que são vascaínos, estão um pouco desconfiados dessa contratação, que é um jogador que estava encostado lá no Genoa, né? Foi meio que um movimento aí da 777 Partners, um movimento dentro do grupo, né? De pegar um jogador que não está sendo utilizado em um clube da empresa e jogar em outro clube também da empresa, né, cara? Como foi o caso aí do Galdames, saiu do Genoa, não vinha sendo utilizado lá no Genoa, que está muito mal no campeonato italiano, e veio pro Vasco aí para ser a solução no meio campo, né? Para ser a solução ali na volância do Vasco, aquele camisa 5 de marcação. Não sabemos como que é o futebol desse jogador. Você assistir o DVD, o famoso DVD aí, os highlights no YouTube, é uma coisa totalmente diferente do que você vê ele atuando em campo, né? Vamos torcer para que esse jogador ajude o Vasco. Desde a chegada do Galdames, vem surgindo informações aí de que o jogador teria se queixado de um desconforto na coxa, porém o Vasco afirmou desconhecer essa lesão no jogador. E de acordo com as informações, o jogador está inteiro e deverá aí somente aprimorar a parte física e ter ritmo de jogo para poder entrar em campo, né? Já que ele não vinha jogando lá no futebol italiano, estava encostado, como eu falei. Deixe nos comentários o que você achou dessas 3 contratações, jogadores aí que deverão ser apresentados nos próximos dias. Bom, nem tudo são chegadas no Vasco, né, cara? O Vasco acertou aí também a saída do Orejano. O jogador irá para o Cincinnati dos Estados Unidos por empréstimo. As informações foram trazidas aí pelo jornalista Vene Casagrande. O Vasco concluiu esse empréstimo e o Vasco teria recebido uma compensação financeira para ceder o jogador com opção de compra ao término do empréstimo. Não sabemos ainda qual o valor estipulado no contrato do jogador, caso ele seja contratado lá pelo Cincinnati no final do seu contrato, mas esperamos aí que o Vasco peça algo em torno do que o Vasco comprou ele do Vélez, né? Porque não adianta você vender um jogador por um valor bem abaixo do que você pagou, né? Porque o Vasco, com certeza, já rasgou dinheiro nessa contratação. O jogador não teve nenhum rendimento com a camisa do Vasco desde que foi contratado. E se não der nenhum retorno financeiro, aí sim vai fechar com chave de ouro o pacote Orejano como a pior contratação da história do Vasco. Esperamos que o Cincinnati, no final do contrato, compre o jogador e o Vasco se livre dessa bomba, né? Finalmente o Vasco aí achando um destino para o Orejano, jogador que não queria jogar no Vasco, tentou ser convencido pelo Ramon Dias, pelo Emiliano Dias, e mesmo assim quis sair do Vasco. Nada mais justo do que o Vasco acertar rapidamente a saída desse bagre. Bom, e para fechar nosso vídeo, vamos falar aqui de 2 situações, né? O volante Alisson, que hoje seria o nome mais perto de fechar com o Vasco. De acordo com as informações aí do dirigente do Atlético, o Vasco tem sim um interesse no jogador e pode ser que nos próximos dias o Vasco concretize essa negociação. Há informações que dizem que o Vasco não fez ainda uma proposta oficial para contratar o atleta, que só mantém o interesse. Não sabemos ainda se o Ramon Dias vai dar o aval para o Vasco contratar esse jogador, se já deu o aval, porque é um jogador que está atuando em uma equipe pequena, né? Está no Atlético de Minas Gerais. Por mais que o ano passado ele esteve no Cruzeiro, mas não é um jogador nível Vasco da Gama. Sinceramente, cara, eu não sei se seria uma boa o Vasco contratar esse jogador, mas está aí nos noticiários que o Vasco tem um interesse no atleta, está disputando com o Corinthians e também com o Criciúma a contratação desse volante. E pode ser que nos próximos dias o Vasco feche essa contratação. Também tivemos uma novidade envolvendo o atacante Thales Magno. O jogador estava em negociações aí com o Bolonha da Itália, não deverá ir mais para o futebol italiano, de acordo com o jornalista Lucas Pedrosa, e o futebol brasileiro vira uma opção aí de mercado para o jogador. Vale ressaltar que o Atlético Mineiro demonstrou interesse no jogador e esperamos que o Vasco também faça algo para tentar contratar o Thales Magno. Precisamos de um ponta esquerda, é a posição do Thales Magno, posição de origem. Apesar de que em alguns jogos lá no New York City o Thales Magno jogou como homem de referência
preferência realmente ali como um falso 9 ou até mesmo como um centroavante. É um jogador muito polivalente que, na minha opinião, seria ótimo tê-lo de volta ao Vasco. Um jogador jovem de 21 anos, o potencial que a 717 Partners procura nos jogadores, né, cara? Jogador jovem que já tem uma certa experiência e que pode ser revendido para a Europa. Seria unir o útil ao agradável, né? O torcedor com certeza deve querer sim o Thales Magno de volta e com certeza a empresa pode pensar em fazer dinheiro com ele no futuro. Seria interessantíssimo para o Vasco tentar a contratação desse jogador, mas fato é que a gente não sabe se esses caras querem tirar o escorpião do bolso e bancar uma contratação do nível do Thales Magno para o Vasco, né? Com certeza seria um baita reforço, na minha opinião. Deixe nos comentários se você acha interessante um retorno do Thales Magno, que pode voltar ao futebol brasileiro, e hoje o Atlético Mineiro é o único clube interessado no jogador, né? Torcemos para que, quem sabe, o Vasco não tente a negociação com o atleta, e com certeza vai dar preferência ao Vasco se o Vasco entrar na parada, brigando aí pela sua contratação. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve no canal se você não está inscrito, ativa o sininho aí. Tamo junto. É nóis.